Paz, irmãos, boa noite a todos, os irmãos que estão presentes aqui, os irmãos que estão em casa. Uma alegria poder estar com vocês, a pastora Sara, o pastor Paulo. Sempre que a gente pode estar junto, eu sempre fico feliz, fico contente. Muito obrigado pelo convite. Pode tomar o teu assento, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu trago aqui o abraço da minha esposa, a irmã Andréia. Ela não pôde me acompanhar. Eu vim direto do trabalho, estive trabalhando em outra cidade hoje, vim direto. Mas também hoje é um dia de muito trabalho para ela. Ela tem uns discipulados na quarta-feira. A gente tem um trabalho de discipulado 1 a 1. Ela faz os discipulados, está lá. O Bobiá não está nem assistindo, ela está fazendo os discipulados lá. E eu tenho sempre uma alegria de ter ela ao meu lado. E também, ela está aí já nos finalmente da gestação, chegando no 8º mês de gestação. Está em casa quietinha. Então, mas é uma alegria. Ela manda um beijo para os irmãos, um abraço para todos. Tá bom? E eu sempre fico contente. Gosto muito de vir aqui. Sempre vejo pessoas que eu conheço há algum tempo, rever alguns rostos, ver algumas pessoas, é sempre uma alegria, irmãos. Eu tenho tenho para mim, irmãos, que Deus tem me dado algumas alegrias nessa vida. Família, igreja e os irmãos. Conviver em comunidade, irmãos, é uma bênção. Eu amo esse ambiente, eu amo a casa de Deus, eu amo a palavra de Deus. E eu amo ver como a palavra de Deus opera e se comporta no meio da igreja. É uma alegria no meu coração ver isso, tá bom? Bom, irmãos, eu quero ministrar com os irmãos. Queria que você abrisse comigo lá o Salmo 126. Quando a pastora Sara me falou do que vocês estão trabalhando e a expectativa com relação aos textos, meu coração se alegrou porque nós vamos falar de duas coisas que eu gosto particularmente. Esse Salmo 126, ele vai falar de um tempo especial em Israel. E eu quero meditar com os irmãos e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho esse texto também com o nosso tempo presente. Porque eu acredito que teologia tem que valer para a vida. O que vai fazer diferença é quando você sair daqui. Amanhã, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá com o seu marido, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Como que isso pode te influenciar, a sua forma de viver, de pensar e te abençoar no dia a dia. Tá bom? Então, Salmo 126 vai dizer o seguinte. Quando o Senhor restaurou a Sião, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sair andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo maravilhoso, né, irmãos? Um salmo de alegria, um salmo de esperança, um salmo de contentamento. E, irmãos, Israel, ele passa por alguns períodos de cativeiro. Eu costumo dizer que o cativeiro babilônico, ele é um cativeiro pedagógico. Se nós olharmos, por exemplo, um profeta que profetizou antes do cativeiro babilônico, o Abacuque, Deus vai dizer a Abacuque quais são os efeitos que o cativeiro vai produzir. E ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, o cativeiro vai produzir um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres que viverão na justiça e a justiça pela fé. Então ele tem o cativeiro pós-babilônico, nós temos cativeiros na Babilônia, como Jeremias, nós temos profetas que vão profetizar pós-cativeiro. Quando nós olhamos esse salmo, o Salmo 126, nós percebemos que ele é um salmo cheio de alegria, cheio de contentamento, cheio de esperança. Ele diz, no dia que o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Nós estávamos alegres, contentes, a nossa boca se encheu de riso. E ele vai falar sobre a sorte ser restaurada, como as torrentes do Negueb. Ele vai falar de um tempo de prosperidade, de crescimento. Então, se nós olharmos apenas o Salmo 126, nós vamos acreditar no seguinte, quando o povo então volta do cativeiro, quando o povo voltasse do cativeiro babilônico, conforme as profecias dadas ao profeta Jeremias e depois entendidas e compreendidas por Daniel, nós poderíamos dizer que Israel voltaria uma nação forte. Israel voltaria uma nação jubilante, ele voltaria uma nação alegre, feliz, contente e fiel a Deus. Mas se nós olharmos para a história e os profetas pós-cativeiro babilônico, nós vamos perceber que não foi isso que aconteceu. Não foi essa postura que se deu acerca do retorno. Primeiro nós percebemos, irmãos, a dificuldade de retornar. Daniel vai escrever no seu livro, dizendo que ele, estudando as escrituras, entendendo as profecias, ele entende que é hora de partir. Mas nós vemos pela história de Israel que eles voltam em 3 levas. Há uma dificuldade no retorno. Eles voltam com Zorobabel, eles voltam com Esdras e eles voltam com Neemias. E o povo que chega a Israel, que deveria reconstruir Israel, nós percebemos que não há ânimo neles.
Se vocês pegarem, e como a gente não tem muito tempo para trabalhar os textos, eu quero só passar, mas depois os irmãos vejam com calma. Em Ageu capítulo 1, que é um profeta babilônico, verso 2, se não me falha a memória, Deus vai começar a falar através desse profeta. E ele vai dizer o seguinte, olha, o povo tem dito aí, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Agora, irmãos, perceba que existe uma fala, uma corrente, uma ideia, o que eu posso chamar de uma corrente ideológica. O que se conversa em cada casa no ambiente de Israel. Não é tempo de reconstruir. Então eles vão para as praças, eles vão para os ambientes políticos, eles vão para os ambientes religiosos e falam assim, bom, eu estou construindo uma casa, eu estou arrendando uma terra, eu estou negociando aqui, eu estou casando minha filha, eu estou dando meu filho a casamento, e aí alguém pode perguntar, e o templo de Deus? Não, o templo não é agora. Porque quando eles dizem não é tempo, eles estão dizendo assim, essa palavra está dizendo o seguinte, eu não entendo que não existe um sinal, essa palavra não é tempo, dizendo, não existe um sinal que nós estamos identificando para construir o templo. Esse tempo aqui que eles estão dizendo não é um tempo cronológico, eles estão falando que não há uma evidência que eles devam reconstruir. E eu acho interessante, irmãos, porque nós como igreja, nós precisamos identificar quais são as falas que o mundo tem dito. Quais são as falas do mundo? Existe uma profecia, irmãos, bem interessante, que é a profecia de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Nós pegamos aquele texto, nós olhamos ele com calma, e se a gente não prestar atenção nos mínimos detalhes, a gente passa por alguma coisa. E esses dias eu estava estudando esse texto, estava olhando para ele, orando em cima dele, e Deus pega o profeta e leva ele numa visão. E coloca ele num lugar de morte, um vale de ossos, e a Bíblia vai dizer, com ênfase, eram ossos sequíssimos, ou seja, a morte imperava ali durante muito tempo. E o profeta, e Deus vai dando ordens, vai dizendo, será que esses ossos podem viver? E o profeta entra numa conversa com Deus, e Deus então começa a dar palavras de profecias para ele, assim, vai lá e profetiza, para que haja carne, para que se junte o osso ao seu osso, e aí depois vai dizer assim, agora vai lá e profetiza para que venha o Espírito dos quatro cantos, e ele vai vivendo aquela orientação, e debaixo da orientação de Deus, o profeta vai profetizando. E quando ele termina, ele percebe que aquela visão de Deus é uma grande escola para ele. Aquela visão, ela não está preparando o povo, ela está preparando o profeta. Ele não está preparando Israel para receber uma bênção. Ele está preparando o profeta para anunciar uma bênção. E quando ele está ali, e ele está ali naquele processo, daquela visão, Deus vai explicar por que colocou o profeta na visão. E ele vai dizer o seguinte, o meu povo tem dito, os nossos ossos secaram, não há esperança para nós. Não é Deus que está dizendo que Israel é um povo morto, esquecido, como ossos sequíssimos. É a corrente que está caminhando no meio do povo. Eles estão dizendo, não há esperança para nós. Não há no que nos firmarmos, não há alegria, não há contentamento. Nós não temos esperança, nós estamos como ossos sequíssimos. E Deus queria combater essa mentalidade. Deus queria combater essa mentalidade. E para combater essa mentalidade, Ele trabalhou na vida do profeta Ezequiel, para que o Ezequiel se levantasse para combater essa mentalidade. E Ele faz a mesma coisa com Ageu. O Deus está ouvindo a conversa ali do povo, e o povo está dizendo, não há sinal, não há sinal, não há sinal, não há sinal para a reconstrução. Então Deus levanta Ageu e diz assim, esse povo tem dito, não há um sinal para voltar a reconstruir o templo. Mas irmãos, quais sinais eles estavam esperando? Porque as profecias de retorno estavam todas lá. Deus havia profetizado o tempo que eles deveriam ficar. Deus havia profetizado a reconstrução. E Deus começa a levantar profetas. Ele levanta o Ageu, ele levanta o Zacarias. Irmãos, perceba, e há todo um contexto aqui da volta, e a gente precisa entender isso. Porque quando o Zacarias, por exemplo, se levanta para profetizar no mesmo período de Ageu, ele vai denunciar quem? O governador Zorobabel, a lentidão, a dificuldade de governo, e ele vai denunciar o pecado do sacerdote. Então Deus está chamando o povo para um conserto, para um ajuste, porque Ele quer reconstruir Israel. E quando nós vamos para o último profeta pós-exílio, que é o Malaquias, nós recebemos um povo que está completamente quebrando todo o nível de aliança, seja com as ofertas, seja com o matrimônio, seja com Deus. O registro para mim de Malaquias é um registro de um povo que está acostumando a quebrar alianças. Agora perceba que não há uma sintonia entre o que o salmista está declarando, como eles vão ficar, como eles vão se sentir com relação ao que realmente acontece.
Eu me lembro, irmãos, quando nós entramos nesse período aí, complicado da pandemia, algumas pessoas, muitas pessoas dizem muitas coisas, né? Não tem calma para esperar as coisas. Já quer dar prognóstico, a gente já fala de um novo normal, e daqui a pouquinho o pessoal fala, olha, quando a gente sai disso, a gente vai sair melhor. Há quem diga, não, imagina, a gente vai sair pior. O pessoal corre para fazer diagnóstico, corre para falar as coisas. E entra essas confusões de línguas, né? A verdadeira Babel. Agora, eu acho interessante, irmãos, e a pergunta que nasce no meu coração, e essa pergunta que eu quero, junto com os irmãos, tentar entender pelas escrituras ok, eles tinham uma expectativa do retorno, eles tinham uma ideia do retorno, eles declararam uma alegria, só que na vida prática não aconteceu. E por quê? Por que não aconteceu? Por que às vezes quando a gente olha, almeja alguma coisa, e diz assim, olha, se eu chegar em tal nível, se eu chegar em tal lugar, se eu estiver em tal posição, então ali eu vou ser feliz, eu vou ser completo, se eu me casar, se eu adquirir, se eu estiver numa posição eclesiástica, se Deus me conceder tal dom, então quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, e de repente você chega lá e você não está feliz. Não há contentamento, não há firmeza, não há continuidade. Você chega no lugar, mas você não chega bem. Você chega cambaleando com dificuldade. Ou a sua expectativa ela é frustrada no meio do caminho. Então, irmãos, nós precisamos aprender pelas Escrituras. Por que isso pode acontecer? Por que o salmista declara um cenário de alegria, um cenário de felicidade, um cenário de contentamento? Ele está falando de um retorno para a sua terra, um retorno para a sua casa. E quando eles retornam, não existe essa alegria no dia a dia. Esse contentamento não está lá. Esse júbilo não está acompanhando. Essa riqueza, essa prosperidade não está com eles. Por quê? Porque alguma coisa não está certa no coração deles. Agora, irmãos, Ageu vai declarar isso. Vocês dizem que não há um sinal. E existem vários sinais. Se você pegar, por exemplo, o registro de Esdras, quando ele fala do retorno, ele mesmo declara, olha, quando o rei me propôs ajuda para uma escolta para ir, eu disse, não precisamos de escolta. A boa mão de Deus estará conosco. Mas ele teve medo. O livro de Neemias, por exemplo, você pega lá o capítulo 1, capítulo 2, quando Neemias recebe a informação do seu irmão Anani de que o povo que estava lá estava em vergonha e opróbrio, em grande miséria, havia uma desgraça social no meio do povo ali, e ele chora, e ele ora a Deus, e ele confessa os pecados. Irmãos, isso para mim é ponto-chave na nossa vida como nação, como igreja do Senhor, entendendo a nossa relevância dentro do contexto histórico. Se nós não sentirmos as dores que o mundo sente, se nós não chorarmos e nos incluirmos dizendo, eu errei, eu pequei, meu pai, minha mãe e eu, a minha nação pecou. Se nós não entendermos que nós somos parte de um contexto, nós vamos ter grande dificuldade em entregar uma mensagem relevante. E o Neemias, ele chora. Ele diz, Senhor, eu pequei, eu e meu pai pecou, a minha casa pecou, Israel pecou, tem misericórdia de nós. E ele vai orar a Deus, ele vai falar com Deus, e aí ele vai se entrar na presença do rei, o rei vai conceder um favor para ele, vai falar, o que você quer? E aí ele vai dizer, olha, eu quero voltar, eu quero reconstruir, eu quero levantar. Percebe, irmãos, que quando a gente se humilha, quando a gente se coloca diante de Deus, quando o nosso coração vai diante do Pai, a gente fala, Senhor, eu pequei, mas eu quero, me usa para alcançar para alcançar dois, para fazer uma reconstrução, para levantar, para recomeçar. Me ajuda, Senhor, mas eu não posso fazer sozinho, eu preciso da tua orientação. Então, nasce no coração do Neemias o desejo da reconstrução, o desejo de retomar. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele anda, ele olha os escombros, ele vai de cavalo, chega uma hora que não dá mais andar de cavalo, ele olha os escombros, e ele começa a andar e ele percebe o tamanho da dificuldade de reconstruir. Mas a Bíblia diz que ele pega aquele povo em vergonha e opróbrio. Agora, irmãos, eu acho bem interessante Neemias, porque Deus não dá para Neemias novos trabalhadores. Deus não diz, Neemias, eu vou para lá, eu vou mandar para você um bando de gente animada. Vai para lá, porque quando você chegar lá, Neemias, eu vou mandar gente de todas as nações, e essas pessoas de fora vão ajudar. Porque quem está lá, Neemias, está desanimado, está triste, está magoado, e eles não vão te ajudar, eles vão te atrapalhar. Então, quando você chegar lá, ora a Deus, eu vou mandar gente para te ajudar. Não, ele trabalha com os desanimados. E ele começa falando o quê? A Bíblia diz que ele começa a declarar como a boa mão de Deus estava sobre ele. Como que a boa mão de Deus estava sobre ele. Ele está falando assim, olha, eu vim aqui porque Deus falou comigo lá.
e eu orei, e Deus falou que era para eu voltar para reconstruir, e nós vamos reconstruir, vocês estão fracos, vocês estão desanimados, muitos de vocês estão empobrecidos, mas Deus vai levantar esse lugar, porque Deus tem um negócio com Jerusalém, aqui é a morada de Deus, a alegria do Senhor está aqui, Ele levantou o seu templo aqui, Ele vai fazer a sua obra aqui, e o povo vai começar a animar, e eles se levantam e começam a reconstruir. Então, a gente precisa, irmãos, ter uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de contentamento, para que as pessoas se levantem e vá. Agora, irmãos, perceba uma coisa. Eles estão dizendo, não há um sinal para que a gente venha reconstruir. E isso é um problema. Não identificar sinais. A Bíblia diz que um grupo de religiosos chega para Jesus e fala assim, Senhor Jesus, dá-nos um sinal no céu. Que sinal que vocês querem? Eu acho interessante, João capítulo 6, se não me falha a memória, Jesus acaba de multiplicar os pães. Aí depois o povo começa a perseguir por causa dos pães. Aí Jesus começa a ser mais duro, a ser mais incisivo, a ser mais exortativo com eles. E eles dizem assim, dá-nos um sinal para que a gente creia. Se eu fosse Jesus, eu tinha dito, lembra do pãozinho que tu comeu lá atrás? É o sinal. Mas eles querem mais sinais. Eles querem mais evidências. Eles querem ver mais coisas. Porque os sinais, irmãos, os sinais só servem uma coisa. Servem para apontar para a gente um lugar. Servem para apontar um caminho. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e ele estava falando acerca desse tempo. E ela falou, eu sinto muita saudade de ver a igreja cheia. Os irmãos congregando. A gente tirar essas máscaras, que às vezes, né? Hoje eu fui fazer uma reunião, ou eu falava, ou eu tirava o óculos, ou eu tirava a máscara. Como eu não podia tirar a máscara, eu tirava o óculos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Então a gente fica nesse dilema, né? De marca, quem usa óculos sabe o que é difícil, não é, pastora Sara? A gente sabe como a gente sobe. Para-brisa sobe, a gente não enxerga nada. E aí a gente chega na igreja, a gente não sabe se dá a mão, se a gente abraça, se não abraça, a gente fica nesse negócio, e aí a gente como igreja, a gente fala assim, eu gostaria de a igreja estar cheia. Irmãos, quem não gostaria? Eu gostaria. Chegar no domingo e não poder fazer lista para a igreja e lembrar que tem irmãos que queria estar no culto e não pode estar, porque a lista está cheia, porque está 100% lotado. E aí eles vão assistir online, ok, tudo bem. Mas eu gostaria de eles estarem lá, e eles gostariam de estar lá. Nós gostaríamos. Agora, irmãos, esse é o nosso contexto da igreja. A gente está aqui para ser edificado, para abençoar um ao outro. Agora vamos pensar no contexto de nação. Para que as pessoas querem que a pandemia acabe? Para praticar imoralidade. Praticar imoralidade. Eles querem ir para funk, para baile. Não é verdade? Eles querem fazer as farras. Querem se embebedar. Agora, irmãos, é óbvio. Eu não estou falando aqui que a gente então deve orar para prolongar a pandemia. Eu não sou louco. Não sou doente. Mas a gente tem que pensar como nação. Aonde está a esperança das pessoas? O que elas estão esperando quando tudo isso acabar? Aonde está a alegria delas? O contentamento delas? Porque, irmãos, a pandemia uma hora vai passar. Se Deus quiser, vai passar. E tomara que seja rápido, tomara que seja breve. Mas quando isso passar, quais são os males que vão acometer o coração dessas pessoas? Quais são as dificuldades que vão acometer o coração daqueles que agora podem tirar as máscaras, que agora podem se aglomerar, que agora podem se relacionar? Para onde elas vão? O que elas vão fazer? O que elas vão fazer com os corpos delas? O que elas vão encher a mente, o coração delas? E é essa pergunta que nós temos que responder. E se nós não tivermos as respostas, a gente está num caminho muito pior do que eles. Agora, irmãos, percebam uma coisa. Paulo, e aí eu quero já quero entrar finalmente, que eu quero orar com os irmãos. Paulo, ele, quando chega na cidade de Tessalônica, ele fica ali por aproximadamente 3 semanas. Depois ele é expulso, vai para Bereia, é expulso de Bereia e vai parar lá na cidade de Atenas, depois desce para Corinto. E ele vai mandar uma carta para saber como é que estava a igreja de Tessalônica. Ele vai enviar Timóteo, primeiro, para saber como a igreja estava. Timóteo volta, dá as notícias, então ele manda uma carta. E ele vai dizer lá no finalzinho da carta, capítulo 4, se me fala a memória, 4 a 5, ele vai dizer o seguinte: não despreceis as profecias. Não desprezar as profecias. Irmãos, a igreja está cheia de profecias. Principalmente com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Está cheia. Coríntios 15, 57. Tessalônicos capítulo 5. A Bíblia diz que no soar da última trombeta, o Senhor Jesus Cristo virá ladeado de anjos, com poder e grande glória. E neste dia os mortos vão ressuscitar primeiro. Nós vivos teremos o corpo glorificado e seremos levados às alturas com o Senhor Jesus Cristo. E naquele dia vai se cumprir a profecia que vai dizer: tragada foi a morte pela vitória.
Agora, irmãos, se essa esperança não modificar o meu estilo de vida, então tem algum problema. Se eu não estou vivendo para aguardar a vinda do noivo, se a minha alma não está cantando com o Espírito Santo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu estou desprezando a profecia. E se eu estou desprezando a profecia, eu posso cair no mesmo erro que os israelitas caíram quando voltaram do cativeiro babilônico. Se eu não tiver um coração que clama, que espera, que deseja, que anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo e pela manifestação do seu reino, eu posso ter uma esperança frustrada. Porque o meu coração não está na expectativa de que Ele vai vir. Óbvio, irmãos, eu creio muito que Deus nos faz prosperar o nosso caminho. Mas eu não posso acreditar que a morte de Jesus no Calvário foi para me dar uma vida feliz. Jesus não morreu na cruz para me dar um carro, uma casa, um bom emprego, uma boa família, uma família linda, e me dar saúde o tempo todo. Não. Embora eu creia que Deus é capaz de fazer tudo isso, eu não creio que foi para isso. Agora pense comigo, irmãos. Se eu incorporo na minha vida que Jesus Cristo é o meio pelo qual eu tenho uma vida feliz e abastada, então essa pandemia está estragando os planos de Deus. Eu quero dizer, a pandemia nunca estragou o plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle em tempo algum. A pandemia nunca frustrou Deus. A pandemia nunca foi um problema para Deus. Está no script de Deus que isso ia acontecer. E tudo está na vontade, no jeito e no controle de Deus. Mas se eu não me aliar às profecias, eu posso desanimar. Eu posso perder a rota, o rumo, o caminho. E Israel perdeu isso, irmãos. Eles tinham uma expectativa alegre, mas isso não se tornou realidade. Por quê? Porque eles não entenderam as profecias. Quero encerrar, irmãos. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, Paulo vai elogiar algumas coisas na igreja de Tessalônica. Ele vai falar sobre uma fé operosa. Ele vai elogiar que aquela igreja é uma igreja que tem uma fé que opera, que realiza, que concretiza. Irmãos, aquela igreja é uma igreja abençoada. Nós estudamos ali na igreja do Morro Doce as 2 cartas, exaustivamente, no início desse ano. Gastamos aí mais de 12 cultos pregando expositivamente as 2 cartas. É uma igreja abençoada. Iria falar de uma igreja de uma fé operosa. Que a fama dela percorreu, não somente a Macedônia, mas desceu para Caia. Foi para Atenas, desceu para Corinto. E o mundo todo. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante. E ele vai falar também de um amor abnegado, um amor sofredor. Um amor disposto a entregar, como um pai, uma mãe é capaz de entregar a roupa, é capaz de andar descalço, é capaz de dar o último alimento para o filho e sofrer aquela fome por amor ao filho, ao amor abnegado. E ele vai falar sobre a perseverança na esperança. Essa palavra perseverança, irmãos, ela significa estabilidade. Estabilidade. Por que algumas pessoas perdem a estabilidade? Porque elas estão colocando o coração na esperança errada. Porque elas acreditaram que o cenário seria um. Elas creram que o cenário seria outro. Elas acreditaram que quando elas chegassem lá, a vida delas ia ser de um jeito. Porque a esperança delas estava no lugar errado. E a minha esperança e a tua esperança tem que estar no lugar certinho. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor nosso Deus. Eu lembro que eu estava ouvindo uma vez um pastor iraniano falando que a morte, para nós, é como uma porta que dá acesso a uma outra sala. A gente morre, a gente passa a porta e a gente dá de cara com Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter a esperança certa, a alegria correta, o contentamento certo. A minha vida e a tua vida estão na mão de Deus. Elas estão na mão do Senhor. E nada se perdeu. Tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Se nós formos fiéis, nós vamos cumprir até o final a nossa carreira. Nós vamos ir até o final. Irmãos, nós teremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque o meu coração está na esperança correta. Paulo vai falar, olha, meu desejo é partir, estar com o Senhor. É muito melhor estar com o Senhor. Mas eu olho para vocês e o meu desejo é também de abençoar vocês. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é ganho. Ou seja, a minha esperança não está frustrada. Eu estou olhando para Ele, o autor e consumador da minha fé. E a minha coroa está nele. A minha alegria está nele. O meu contentamento está nele. E se está nele, não pode ser frustrada. Se está nele, não pode ser roubada. Se está nele, não pode ser vencida. Quando Jesus entra na casa da Marta Maria, e a Marta começa a correr, a fazer um monte de coisa, Jesus diz para ela, Marta, você está cansada e fadigada com muitas coisas. E esse tem sido o nosso tempo, irmão.
As pessoas estão correndo, cansadas e afadigadas com muita coisa. Ele diz o seguinte: mas Maria escolheu a boa parte, que não vos será tirada. Agora, irmãos, para nós orarmos. A gente olha para esse texto, e quando a gente passa rapidamente por ele, parece que Maria deu uma distração. Maria distraiu. Marta foi lá, começou a arrumar a coisa, arrumar o quarto que Jesus ia dormir, a comida que Jesus ia comer. E parece, quando a gente lê, que Maria perdeu a hora, pastor. Ela sentou lá e perguntou: como é que você está, Jesus? Aí Jesus falou: estou bem, passei por Nazaré. Ai, como é que foi lá? Foi bem, você tá... E ela, parece que ela foi perdendo a hora. Mas não é isso que Jesus disse. A Bíblia diz o seguinte, que Maria escolheu. Ela não foi pega desapercebida, ela escolheu. Ela sabia que tinha coisa para fazer. Ela sabia que tinha comida para arrumar, que tinha quarto para ajeitar, que tinha casa para fazer. Ela sabia de tudo isso, mas ela ponderou. Ela parou e falou assim: o que é mais importante? Fazer isso agora? Ou eu ouvir o meu Senhor Jesus? O que é mais importante agora? Aonde que o meu coração precisa estar agora, nesse exato momento? Aonde tem que estar? E ela escolheu. Ela fez uma escolha, ela não foi pega de surpresa, irmãos. Porque vida com Deus não é um sopetão, não é uma bigorna que cai na nossa cabeça, é uma decisão diária. E ela decidiu: não, eu não vou fazer comida, eu não vou arrumar quarto, eu não vou varrer casa. Agora eu vou sentar nos pés do meu Cristo, nos pés do meu Senhor, e eu vou ter um tempo com Ele. E Jesus vai dizer: isso que ela está recebendo agora, ninguém pode tirar dela. Irmãos, a gente pode perder um monte de coisa nessa vida. Paulo vai dizer: os ricos não se apegarem nas riquezas que passam, que são transitórias. Tudo pode passar. A economia vira, o pessoal quebra. 1930 está aí para provar isso. O mundo gira e daqui a pouco está todo mundo confinado. O mundo é assim. Mas quando nós estamos no Senhor, irmãos, nós estamos inabaláveis. A nossa esperança está nele, a minha alegria está nele, a minha vida está nele. E se está nele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Podemos orar, irmãos? Você pode ficar de pé? Posso orar, pastor Paulo, com os irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero orar com você. Aleluia. Jesus vai dizer, irmãos, que Israel não conseguiu identificar o tempo da visitação. As pessoas têm dificuldade de identificar tempo. Gosto do texto de Marta e Maria, João 11, que Jesus chega depois de 4 dias que ele já está morto. Que ali, irmãos, aquele texto me ensina tanto que eu não consigo compreender o tempo de Deus se eu não tiver o Espírito. Jesus chega para Marta e para Maria e diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aí, o que elas dizem? Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí, olha que interessante, a princípio Jesus estava atrasado. Aí Jesus diz assim: não, eu vou ressuscitar hoje. Aí o que elas fazem? Elas prorrogam. Elas nunca entendem o tempo de Deus. Ou elas acham que Deus está atrasado, ou elas acham que Deus vai fazer no futuro. Elas nunca entendem o que Deus vai fazer agora. Nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo de Deus, irmãos. É por isso que nós precisamos muito, irmãos, muito do Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nem orar a gente sabe. E minha oração nessa noite, irmãos, é que o seu coração se fixe nas profecias do Senhor Jesus. Que você guarde o teu coração nas promessas. Quando Jesus Cristo é assunto aos céus. E os discípulos ficam olhando, esperando que ele vai voltar. Desce 2 seres. Diz assim: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir e sumir nas nuvens, um dia ele virá por essas nuvens. Irmãos, um dia o nosso Jesus virá sobre as nuvens. E haverá, irmãos, uma grande colheita feita pelos anjos por toda a face da terra. E o Senhor Jesus Cristo virá, glorificará a sua igreja. E nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa maior esperança. Então não se turbe o vosso coração, como Jesus: crede em Deus, crede também em mim, porque nas casas do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e eu virei, e vos levarei para mim, porque importa que aonde eu estou, esteja vós também. Firme o teu coração nisso, meu irmão.
Firme o teu coração nessas coisas. Firme a tua alma naquele que prometeu ser o Senhor e Salvador da tua vida. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não sumiu, Ele não está perdido neste mundo transitório, mas Ele continua sentado num alto e sublime trono. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro ao Senhor juntamente com a tua igreja nesta noite, Senhor. E o meu coração arde, Senhor amado, em saber que o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. E que há palavras, não uma, não duas, mas várias liberadas sobre nós, cuja fala do seu cuidado, fala do seu amor, fala da tua provisão, fala do teu escape, fala da esperança, da glória. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, Pai amado. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração esteja alinhado à esperança do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a nossa expectativa não esteja na economia, não esteja nos ministérios, não esteja neste tempo, não esteja nas riquezas, não esteja em absolutamente nada deste mundo, porque neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa glória celestial há de vir, a nossa Jerusalém há de descer, a ressurreição há de nos alcançar, e o Senhor há de glorificar a tua igreja. Senhor, a nossa alegria jamais será frustrada se esperarmos no Senhor, se confiarmos no Senhor. E eu oro, Senhor, para que a gente alinhe o nosso coração às tuas palavras, às tuas profecias, que ela nos cubra, que ela nos cerque, que ela nos faça lembrar, que ela nos dê a esperança da continuidade, Senhor. Ora, labachecando, alabá. Fortalece os joelhos cansados, fortalece os pés que estão fraquejando, fortalece as mãos que estão caindo, em o nome de Jesus. Aleluia. Porque a tua palavra vai dizer que nós colheremos, se não desfalecermos, em o tempo certo nós vamos colher. Por isso, Senhor, fortalece esse ceifeiro, fortalece essa ceifeira, fortalece esse trabalhador, esse obreiro, esse dispenseiro, esse ministro nessa noite. Alinha o nosso coração na viva esperança em Cristo Jesus. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, e assim desde já nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.